Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, querido. Aplauda mais ainda e glorifica mais ainda aquele que é digno de ser adorado. A Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a adoração pelos séculos dos séculos. Porque dele, por Ele, para Ele é que são todas as coisas. Aleluia. Lucas capítulo 15. Aleluia. Lucas capítulo 15, versículo 11. Quem encontrou, diga glória a Deus. Se você não tiver uma Bíblia, acompanhe com quem está à tua direita, à tua esquerda, por favor. Nós estamos numa noite especial, uma noite solene de Santa Ceia. E essa noite é muito impactante, muito importante. Hoje de manhã nós tivemos 2 sepultamentos e 2 nascimentos ao mesmo tempo, né? Batismo é morte e ressurreição, aleluia. 4 mortes e 4 nascimentos. Amém, gente? Diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga glória a Deus. A palavra diz assim, Lucas 15, 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Diga, ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém? Diga: estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Diga: eu estava morto e revivi, eu estava perdido e fui achado. Ore por mim, querido, estenda a tua mão e ore pela minha vida, em nome de Jesus. Agora é o seu momento de você aproveitar a oportunidade de colocar a sua vida em oração pela minha vida. Senhor. Amém? Orou? Irmão, eu vou corresponder segundo a sua oração. Se orou mais ou menos, vai ser mais ou menos. Amém? Pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Senhor, nós colocamos nossa vida diante do teu altar. Teus filhos não vieram aqui para ouvir um homem ministrar uma palavra, eles vieram ouvir a tua voz.
E nós estamos aqui, nos sujeitamos à Tua palavra, e que a Tua palavra vá e ela produza resultados que venham a ecoar até a eternidade. Em nome de Jesus, que todo principado, potestade e domínio sejam cercados, impedidos de entrar, falar ou gerar ruídos de comunicação nesta casa, porque esta casa é Tua. Eu proíbo todo espírito que não Te glorifica e não Te adora, a de entrar, a perturbar este ambiente, que esse ambiente seja somente Teu, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor fale ao teu coração. Olha só, aquele menino, aquele jovem vai cair em si, em uma realidade onde ele percebe que algo poderia acontecer de forma diferente em sua vida. Essa história do filho pródigo, eu creio que muitos de vocês já a conhecem plenamente, a ponto de falá-la sem ter que ler a palavra aqui escrita. Mas essa é a famosa história do filho pródigo. Aquele moço que pede ao pai que antecipe a sua herança antes da morte do pai, e ele então vai pegar parte da herança, que ele achava que era toda, e vai gastar dissolutamente, de forma irresponsável, para viver o quê? Os prazeres, para viver o quê? Vivendo uma vida, entre aspas, livre, porque tem muitas pessoas que acham que elas fazem o que bem entendem, e elas acham que são livres, e na verdade elas são escravas do pecado e da própria vontade. Amém? Então, a palavra diz que aquele homem, aquele jovem, chegando à cidade, ele vive esplendidamente, de maneira perdurária, de maneira onde ele gasta tudo, torrando dinheiro, fazendo baladas, gastando com mulheres, com passeios, com bebidas caras. Ele tem roupas caras e ele começa a fazer com o dinheiro que ele não pagou o preço para conquistar, gastando tudo. Mas de repente, ele se encontra numa realidade, ele se encontra sem recurso. De repente ele está sem dinheiro, ele está com fome, ele está numa terra em crise e sem recursos financeiros. Ele então procura um emprego, e o único emprego que ele encontra é um emprego para cuidar dos porcos. Veja bem, eu estou falando de um homem que cresceu aos preceitos da palavra e segundo os mandamentos do Senhor. Esse jovem aprendeu, inclusive, a não comer carne de porcos, porque o judeu não come carne suína de jeito nenhum. Agora veja só o lugar onde ele está, cuidando das carnes que ele jamais iria comer. Ele está numa condição tão difícil, que ele está ali, ele tem fome, ele cuida dos porcos de alguém, porque ele decidiu não cuidar das coisas do pai. Ele está com fome, mas a palavra diz o quê? Que ninguém lhe dá nada para comer. Ele está trabalhando, ele não tem recursos nem para comida, e a palavra vai dizer que ele não tem direito nem mesmo a uma marmita de comida. Esta é a condição daquele homem. Ele está ali, ele está cuidando de porcos, os porcos de alguém, porque quem não serve ao pai, vai ter que servir alguém. Amém? Então qual é o melhor lugar? Servir ao pai, porque se eu não sirvo ao pai, eu vou ter que servir alguém de alguma forma. Quem está comigo? Porque aquele que quer viver uma vida do jeito que bem quer, se torna escravo de seus desejos e vontades. Quando você decide viver dissolutamente, como bem entende, você vai colher as consequências da escolha que você faz. Amém? Então, este jovem se torna escravo de suas vontades. Esse jovem se torna escravo dos seus desejos. Ele é posto para trabalhar em uma época de fome, num serviço sem garantia alguma, e mesmo trabalhando,
ele não tem sustento nem para comer. Então ele não era um empregado, ele era um escravo. Porque primeiro ele foi escravo dos desejos e vontades, mas agora ele é escravo de alguém. Quando Pedro escreve em uma de suas cartas, ele diz que o perdedor torna-se escravo do vencedor. Quando eu me torno escravo dos desejos, os desejos dominam sobre a minha vida. Amém? A Bíblia diz que certo dia, mesmo com emprego, este homem desejava a comida dos porcos e ninguém lhe dava nada. Mas naquele chiqueiro, naquela extrema miséria, algo vai acontecer. E o que vai acontecer, apóstolo Júnior? Clareza de pensamento. Diga comigo, clareza de pensamento. Ele vai ter lucidez. E a palavra lúcido vem da palavra luz. Jesus disse que ele é quem? A luz do mundo. Então, de repente, um lampejo, uma lucidez, uma clareza, uma luz brilha, sua mente se ilumina, porque a luz na palavra representa muitas vezes, obviamente, Jesus em primeiro lugar, mas luz também representa a revelação. O que está escuro, o que está precisando de ser descoberto, por exemplo, na dracma perdida, que também está aqui em Lucas 15, você percebe que a dracma foi perdida, e ela foi encontrada quando se coloca luz sobre a casa. Então de repente vem uma luz, aquele homem é iluminado, e ele vai ter o que? Lucidez de pensamento. Então a luz se acende e ele diz: na casa do meu pai, os trabalhadores dele têm a melhor comida, e eu aqui, nem a comida dos porcos posso comer, passo fome, não tenho comida, não tenho alimento, não tenho suprimento, não tenho honra, não tenho nada. Por quê? Porque eu gastei dissolutamente, porque eu gastei de forma irresponsável. Note que ele faz uma observação: na casa do meu pai, não é a mesa dos filhos, é a mesa dos servos, tem comida abundante. Ele está falando, os filhos nem se fala, mas os servos têm comida em abundância, até sobra. Amém? Você está comigo ou não? Então, tem pão de sobra, tem carne de sobra, tem tudo de sobra. Quem trabalha para o meu pai vive bem, e eu aqui passando fome, passando necessidade, e eu aqui como humilhado, eu aqui como envergonhado, e uma luz brilha. E qual é a visão que aquele jovem tem? De uma mesa. Diga assim: a lucidez traz uma visão, a visão da mesa, a visão da mesa do pai. Esta foi a visão dele. Ele poderia ter lembrado do quê? Dos cavalos, dos carros do pai. Ele poderia lembrar que a casa era bonita, ou ele poderia lembrar que o pai tinha dinheiro, ele poderia lembrar de tanta coisa, é ou não é? Mas ele vai se lembrar do quê? Da mesa do pai. Ou seja, de tudo que ele deixou para trás, ele percebe uma coisa: dentre tudo que o meu pai tem, a mesa é o mais importante, é mais importante do que a herança, é mais importante do que o dinheiro que ele tem, dos suprimentos, que os bens, que as fazendas, que os camelos, que os cavalos. A mesa, a lucidez, traz a visão de uma mesa preparada. Quem está comigo? Diante de você, diante de mim, tem uma que foi preparada por meio dos nossos irmãos. Você está aí, não? Então, no momento de lucidez, se saiu de casa, falou: eu vou para a casa do meu pai, porque lá na casa do meu pai hoje tem mesa posta. Sim ou não? Começa a fazer sentido para você. Irmãos, eu jamais imaginava falar um dia uma mensagem de Santa Ceia falando do filho pródigo. Sim ou não? A mesa é um lugar extraordinário onde eu posso recorrer. A mesa é um lugar de novos começos.
Não é um lugar de recomeço, não. É um lugar de novos começos. Porque se eu recomeço, eu tenho que recomeçar da onde eu comecei, da onde eu saí. Não, é muito mais que isso. Não é um recomeço, não é voltar a bobina e voltar para o mesmo lugar que estava. É sobre um estágio além. Deus quer nos levar aonde? A um estágio além, a um outro nível de experiência, de expectativa, de intimidade. É sobre isso. É sobre uma mesa que me leva a reconhecer a graça do Pai, a entender que a mesa é um lugar extraordinário. Diga comigo: a mesa do meu Pai não é um lugar de recomeço, é um lugar de novos começos. Aleluia! Porque se eu recomeço, eu volto para o mesmo lugar, do mesmo jeito que havia saído. Mas novos começos eu posso voltar para o mesmo lugar, com uma nova expectativa, com uma nova mentalidade, com uma nova realidade. O que aquele jovem agora tem que ele não tinha? Ele tem clareza de pensamento. O que nós precisamos ter? Clareza de pensamento. O filho pródigo não errou porque saiu, porque todo filho um dia vai ter que sair mesmo, vai ter que ser emancipado mesmo. Lá nos Estados Unidos, um jovem adolescente de 40 anos insistia em ficar morando com os pais. O que o pai e a mãe fez? Pôs ele na justiça para arrancar ele de casa. Pôs na justiça. E a justiça fez o quê? Ordem de despejo, porque ele era um adolescente de 40 anos, irmão, sustentado pelos pais. Quem está comigo? Na minha época tinha uma empresa aérea, que o nome era VASP. Só que aí o pessoal que estava desempregado falava assim: você trabalha na VASP? Vagabundos anônimos sustentados pelos pais? Não, Deus me livre. Lendo a parábola, ele leva dinheiro, ele leva a herança, parte da herança. Mas o que ele não leva? Ele não leva a bênção. A bênção que estava onde? Na mesa do Pai. Ele leva recurso, ele leva finança, ele leva parte da herança, mas ele não leva a bênção. Querido, escute: você pode ter tudo, você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor herança, você pode ter a melhor casa, mas se você não tiver a bênção de Deus, você definitivamente não tem nada. Quem está comigo? Quem está aqui nesse culto, pelo amor de Deus? Então o que ele não leva? Ele não leva a bênção. E por não levar a bênção, a vida traz perdas para ele. A vida traz humilhações para ele. A vida traz reveses. O filho pródigo perdeu tanto, e de forma tão acentuada, que ele desejou o quê? Comer o quê? A comida dos... Agora imagine, irmão, você está com tanta fome ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. É o fundo do fundo, do fundo, do fundo, do fundo do poço. Sim ou não? Quem está aqui, pelo amor de Deus? Ou seja, quando eu saio de um lugar sem a bênção, eu perco o direito de comer da mesa do Pai. Quando eu saio de qualquer maneira por aí, eu saio da presença do Pai e consequentemente da mesa do Pai. E como eu fico? Qual a condição? A condição é que eu vou desejar a comida dos porcos e nem elas poderei comer. É uma situação humilhante, sim ou não? Quando o pródigo saiu, ele só perdeu, irmão. Diga comigo: quando o pródigo saiu, ele só perdeu. Ele só recuperou as perdas quando ele caiu em si e lembrou-se do coração do Pai, e que o Pai era um homem reconciliador, que o Pai era um homem longânimo, que o Pai era um homem amoroso, que o Pai era um homem que não guardava a mágoa, que o Pai era um homem extremamente dedicado
e um homem paciente. Ele conhecia o pai, e ele sabia que o pai tinha poder de gerar sobre ele reconciliação. Ele reconheceu que a presença do pai supre, que a presença do pai traz provisionamento, favor e honra de Deus. Segundo o livro de Crônicas, no capítulo 9, no verso de número 3 e 4, o texto vai dizer assim: segundo o livro de Crônicas, capítulo de número 9, vai dizer assim: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis e muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu diante de Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu respostas a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, grave isso, e o que? A comida da sua, e o lugar de seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, seus copeiros, seus trajes, o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si, e disse ao rei: foi verdade a palavra ao teu respeito que ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujas a fama que ouvi. Quem está aí? O texto diz, e eu quero ilustrar na sua cabeça, para gerar uma visão. Aquela mulher, ela entra no palácio do homem mais rico do mundo na época, e ela observa o que era servido na mesa. Ela observa o lugar dos oficiais, os criados, os copeiros, todo mundo uniformizado. Ela observa os holocaustos do sacrifício. Ela observa o local do templo. E a palavra fala que ela vai ficar fora de si, ela vai ficar impressionada. Ela vai olhar aquilo. Eu não estou falando de uma mulher qualquer, eu estou falando da rainha de Sabá, uma rainha importante da Etiópia. Quem está comigo? Uma mulher que, obviamente, se você pegar numa plotagem de avião, em linha reta, 2.423 quilômetros de avião, linha reta. Mas como não é linha reta, tem que cruzar caminhos, subir montanhas. Sabe quanto essa mulher percorreu? 4.227 quilômetros. Para quê? Para ouvir falar, para ver com seus olhos aquilo que ela estava ouvindo falar. Um dia Jó disse assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olhe para mim, querido. Estamos olhando aqui uma estrutura de um homem rico que preparou uma mesa. Eu já disse para você o quanto essa mulher viajou, quase 4.500 quilômetros, é muito longe. Você está aí? Não? É um lugar que sai do leste da África até Jerusalém, é muito longe. E quando essa rainha foi conhecer a Salomão, antes de conhecer a Salomão, sabe qual foi o primeiro lugar que essa mulher foi? Quem chuta? Um de cada vez, senão eu não vou ouvir. Na cozinha. Teve gente que estava num culto de... Ela foi aonde? Na cozinha. Antes de conhecer o rei, ela vai aonde? Na cozinha.
o lugar que preparava a mesa. Então antes de chegar na mesa tem um lugar que prepara. Sim ou não? O que qualifica um bom restaurante não é apenas a mesa, mas aquilo que está onde? Nos bastidores. Por isso, quando a fiscalização chega, não vai checar primeiro a mesa, vai checar os bastidores, vai checar a cozinha, vai checar o armazenamento, vai checar tudo lá dentro, vai checar aquilo que ninguém está vendo, vai checar aquilo que ninguém está observando. Então, antes de ela chegar na mesa, ela vai na cozinha primeiro. Como é que é a sua cozinha? Ai, 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 ai. Está mais ou menos. É sim, sim, não, não. Ou está boa ou está ruim. Aleluia. Então a rainha de Sabá foi tão profunda que ela vai direto aonde? Na cozinha. E sabe onde ela vai? Ela vai nas panelas. Sabe o que essa mulher faz? Ela pega as panelas e olha no fundo da panela. E no fundo da panela ela observa que tem algo escrito. Quem está comigo? Então a mulher que poderia se apresentar ao rei, ela não vai na mesa, ela não vai no palácio, ela vai na cozinha. E antes de qualquer coisa ela vai fazer uma fiscalização. Onde? Nas panelas. Ela foi profunda. Ela olha no fundo da panela, porque o fundo da panela é onde? O lugar que ninguém nota, é ou não é? Você só quer a comida pronta, é ou não é? Quem vai se preocupar em olhar fundo de panela, irmão? Ah, é uma panela Globo, é uma panela não sei das quantas. Não, a gente vai direto para comida. Mas a rainha de Sabá, ela já está impressionada com o visual do palácio. Ela fala, antes de assentar à mesa, vou checar a cozinha. Só que ela não checa só a cozinha, que ela está maravilhada, que a cozinha é maravilhosa. Mas aí ela vai olhar o quê? Panela. Como é que estão as tuas panelas? Mas não é sobre isso que eu vou pregar ainda. Só estou fazendo introdução. E o que estava escrito dentro da panela, o que Salomão mandou cravar no fundo da panela? Santidade ao Senhor. Aleluia. Escute, a comida não estava nem pronta, mas já estava consagrada antes. Quem está comigo, diga glória a Deus. O que é isso, apóstolo? Só alguém detalhista que se preocupa com uma boa comida antes dela chegar à mesa. O fundo da panela é o lugar que ninguém vê. Como é que está o fundo da panela do teu coração? Como é que está teu coração, lugar que ninguém vê? Porque há um Deus que sonda e esquadrinha mentes e corações. Apóstolo, não estou bem. Pode ser de tristeza, pode ser alguma enfermidade, pode ser uma preocupação, pode ser um medo, pode ser uma ansiedade, pode ser a preocupação com o trabalho, eu não sei. Mas o Senhor está falando ao teu coração. Eu estou sondando o teu coração nesta noite. Porque o que eu vou colocar dentro de você hoje já foi santificado no altar. Checalabassúbrias. Queridos, antes de você chegar, alguém já estava preparando essa mesa. Antes de nós chegarmos, alguém já tinha preparado o cálice com o suco de uva mosto. Alguém já tinha preparado os pães asmos sem fermento. Quem está comigo? O fundo é um lugar que ninguém vê. Deus é detalhista. Aquilo que ninguém vê no oculto, Deus vê no secreto. Tudo que os homens não veem, Deus enxerga. Tudo que os homens não veem, Deus enxerga. Deus está enxergando o que você está pensando. Deus está enxergando as suas preocupações. Deus está enxergando as intenções do nosso coração. Deus está checando se está triste, se está feliz. Deus está checando tudo. Ele conhece as motivações que até você desconhece. Talvez você está numa guerra espiritual que você não sabe, mas você está no lugar onde o Senhor peleja a tua batalha.
Eu não sei os níveis da tua guerra, mas eu sei de uma coisa: há um Deus poderoso que peleja em teu favor, nesse dia, amanhã, depois de amanhã, e enquanto nós estivermos neste solo. Tudo que os homens não veem, Deus enxerga. Porque dar glória a Deus na igreja é fácil, na reunião é fácil, no encontro com Deus é fácil, ser espiritual aqui na igreja é fácil. Mas você vai manifestar, querido, o poder de Deus aonde você estiver. Por quê? Porque o Senhor quer encher você da presença dEle. Sabe quando Deus mais observa? Quando ninguém está vendo. Você está aí? O que você tem manifestado quando ninguém está vendo, querido? Qual o teu nível de intimidade? Qual o teu nível de oração, de intercessão? Qual o teu nível de quebrantamento? Eu me lembro que uma noite, eu só fiquei sabendo disso que a bispa me contou. Nós estávamos numa guerra muito pesada lá em São Paulo. Irmãos, credores batendo na porta, aluguel vencido, ordem de despejo, uma luta. Aí, eu trabalhando numa empresa, Deus não tinha mandado sair. Falei, meu Deus do céu. O salário fragmentado, eles pagavam nosso salário tudo picado, porque a empresa estava falindo. Falei, Deus, tem que sair daqui, tem outras portas. Segura aí. Não mandei você sair. E eu segurando. Porque não é sobre um lugar que Deus tem, é sobre o que Deus está tratando dentro de nós. Sim ou não? E aí, eu só me lembro de uma frase que eu falei com a bispa: traz o óleo de unção para mim. Só lembro disso, só lembro que ela me deu o frasco de óleo. Eu não lembro de mais nada, irmão. Não me lembro de mais absolutamente nada. Só ia saber na glória se ela não estivesse lá. Aí o que ela me relata: você ungiu, você chorou, você rolou no chão, você fez isso, você fez aquilo, você orou em língua, você subiu, desceu, e depois você dormiu. Depois você se ungiu e dormiu. Irmão, eu não sabia de nada disso. Mas o que é isso? O Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito sabia que eu não tinha condições de orar por mim mesmo. Mas o que Ele fez? Ele intercedeu por mim com gemidos inexprimíveis. Porque aquilo que eu não conseguia observar, o livramento, as portas abertas, um novo direcionamento, Deus já tinha visto. Porque, como eu disse aqui num culto outro dia, Deus trabalha do fim para o começo. Quando Ele fala para Abraão: Abraão, vai para uma terra que te mostrarei, e a terra mana leite, tem mel, tem abundância, tem tudo que você precisa. Deus já tinha ido na terra, já tinha voltado, falado para Abraão, e Abraão não tinha nem saído da terra de Ur ainda. E Deus já estava o quê? Anunciando para ele aquilo que Deus já tinha preparado lá em Canaã. Ei, o que você precisa, Deus já preparou. A porta que você precisa que se abra, Deus já abriu. O milagre que você precisa, Deus já tem. Aquilo que você achou que não tinha possibilidade, Deus está falando: eu sou Deus do impossível. Eu quero viver um grande milagre. Para viver um grande milagre tem que ter um grande problema. Não, problema eu não quero não. Você vê como que a gente é? A gente quer um grande milagre, mas quando fala de um grande problema, porque não é sobre o milagre, é quem eu vou me tornando no processo. Não é sobre uma porta aberta, é quem eu me torno no processo até que eu entre pela porta. Não é sobre um milagre financeiro, é Deus me quebrando primeiro. Porque quando eu chegar lá e tiver o recurso, para que eu não me ensoberbeça. Quem está comigo? Porque se tem uma coisa que Deus odeia, é olhar altivo. Sabe uma coisa que Deus odeia? Pessoas arrogantes, que se acham: eu sou melhor, o meu é tudo, eu sei, eu aconteço, eu posso. Você só pode porque Deus faz você poder. Senão você não pode nada em você mesmo. Nós não somos nada, nós somos pó e barro. Mas, querido, Ele nos fortalece, Ele nos torna filho.
E por isso que a gente pode, não é por causa da gente, não é porque a gente é bom, não é porque a gente é inteligente, não é porque a gente tem habilidade, não é porque a gente tem diploma. Querido, nada disso interessa, porque quando Deus quer fazer, Ele usa quem Ele tem que usar para fazer o que Ele tem que fazer. Mas não se trata do milagre, se trata daquilo que o Senhor está fazendo dentro do seu caráter, dentro da sua vida espiritual, dentro da tua vida moral. Ele está gerando crescimento espiritual primeiro, maturidade primeiro, para depois te dar o que você quer. Eu guardei desde 1979 um Fusca bate-volta, um Fusca maravilhoso, da Estrela. Rapaz, quem tinha um Fusca daquele lá, irmão, era o top de linha. Lá em casa não tinha nem comida direito, mas eu tinha um Fusca bate-volta. Não tinha nem dinheiro para comprar as pilhas, umas bitelas desse tamanho, mas eu tinha um Fusca bate-volta. Eu guardei esse Fusca, meu Deus, ninguém toca, ninguém mexe. Lucas tinha menos de 2 anos. O que eu fiz? Caí na besteira de dar o Fusca na mão do Lucas. Lucas, quebrou tudo. Oh, meu Deus do céu, que tristeza. Mas por que ele quebrou? Porque eu dei a coisa certa na hora errada. Sim ou não? Deus sabe que determinadas coisas que Ele te der na hora errada, você vai estragar tudo. É ou não é verdade? Você pode quebrar aquilo que é tão precioso, que Deus está guardando, preservando, e você está lá, igual um bebê chorão. Eu quero, me dá, eu quero. Não vou dar não. Se eu der o que você quer, você quebra, você estraga, você joga fora. Porque mais importa quem você se torna, do que o que eu tenho para dar para você. Porque você é mais importante do que qualquer coisa que eu possa fazer por você, do que qualquer parte financeira, do que qualquer parte emocional. Querido, é sobre você. Você está comigo ou não? Então, aquela mulher entra, aquela rainha de Sabá entra, e a primeira coisa que ela vê é as panelas escritas santidade ao Senhor. Sendo ela poderosa e rica, a Bíblia diz que ela ficou fora de si quando ela viu a mesa. Ela já estava fora de si quando viu as panelas. Quando ela viu a mesa montada, irmão, ela ficou perplexa, ela ficou admirada, ela ficou fora de si. Ela ficou assim, meu Deus do céu, nunca vi uma mesa tão maravilhosa como essa. Ela ficou estupefata, ela ficou assim, meu Deus. Sendo ela poderosa e rica, ela ficou fora de si na presença da mesa. A Bíblia diz que, no termo hebraico, diz que ela ficou fora de si, ela ficou fora de controle. Quando ela viu a mesa, ela ficou transtornada ao ver a mesa de Salomão. Ela está olhando algo que ela nunca viu. Ela está vendo comidas naquela mesa que ela nunca tinha visto nem pela internet. E na internet não tinha na época, sim ou não? Ela diz, eu não acredito que existe uma mesa como essa. Eu não acredito que existe um banquete como esse. Ela é poderosa, ela é rica. Ela já tinha passado por bons banquetes, afinal ela era a rainha de Sabá. Ela era a rainha da Etiópia, irmão. Só que ela está vendo a mesa e falou assim, nunca vi nada parecido. Não estou falando de uma mulher simples que chegou no palácio do rei. Não, estou falando de uma mulher acostumada a banquetes suntuosos e maravilhosos. Mas quando ela olha a mesa de Salomão, ela fala, nunca vi nada igual. Preste atenção, a partir dessa noite, Deus vai fazer coisas da tua vida, e você vai olhar e vai falar, eu nunca vi nada igual. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no teu coração o que Deus tem preparado. E cartarabassúbias. Ela era poderosa e rica, mas nunca viu coisas como aquela. Deus vai surpreender pessoas nessa igreja. Ela não é pobre, ela não foi tirada de um canto do mundo. Ela era a mulher mais rica da Etiópia.
Mas quando ela vê a mesa, ela fica abismada, estarrecida, enlouquecida, fora de si. Deixa eu dizer, o reinado de Davi foi um reinado de sangue, mas o reinado de Salomão foi um reinado de paz. Até o reinado, querido, até que Jesus viesse, tudo era guerra, e nós estávamos apanhando de demônios, de principados, de potestades. Mas quando Jesus venceu na cruz do Calvário, Ele falou: agora vocês vão ter paz, porque a serpente vai estar debaixo dos meus pés. Agora vocês vão ter paz, porque aquilo que constava de ordenança, uma dívida impagável, eu estou pagando. Pronto. Aí o príncipe da paz gera paz em nossas vidas. Quem está comigo? A mesa de Salomão era só uma lembrança, era apenas um simbolismo limitado e falível. Mas imagine a mesa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nas bodas do Cordeiro, irmão. Porque a mesa de Salomão era um simbolismo de uma mesa gloriosa que nós veremos lá na eternidade. Nós quem? Os que forem arrebatados com Cristo. Nós quem? Os que ressuscitarem primeiro. Nós quem? A noiva do Cordeiro. Porque na festa, nas bodas do Cordeiro, bode não entra. Nas bodas do Cordeiro, bode não entra, irmão. Você está aí não? O Deus da Bíblia não é um Deus da mitologia grega. O Deus da Bíblia é o Deus que é chamado e te chama de filho. Se Ele te chama de filho, você é o quê? Filho. E Ele é o que seu? Pai. Então Ele não é um Deus distante, Ele é o teu. De alguns não é ainda, mas vai ser, daqui a pouco vou perguntar de novo. O Deus que nós servimos não é o Deus da mitologia grega, querido. O Deus que nós servimos é o nosso Pai, é nosso Senhor, é o nosso Salvador, querido. Se esse Deus é tão poderoso assim, Ele não é só nosso Deus, Ele é nosso. Opa, apareceu mais filho agora. O meu pai falava assim, ó. Eu não sabia que eu tinha tanto filho assim, que aí chegavam os irmãos, irmão, ué. Aí meu pai, obviamente um brincalhão, falava assim, ó, eu não sabia que eu tinha tanto filho desse jeito, não. Você está aí não? Deixa eu ilustrar um pouco mais. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9. O verso de número 1 diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use da bondade de Deus para com ele? E então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. E então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor a Jonas teu pai, a Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão para sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que teres olhado para um cão morto tal como eu? Tem uma toalha aí, bispo. Escute isso. Davi tem uma ideia, tem um pensamento. Qual a ideia? Qual o pensamento, apóstolo? Naquele dia, ele decide honrar um filho de Jonatas, que era neto do rei Saul, o primeiro rei de Israel já tinha tido. Contextualizando a história,
O reino de Saul termina como? Em desgraça. O reino de Saul termina como? Em tragédia. Como que Saul termina? Perseguindo Davi. Mas Davi, por amizade e lealdade a Jonatas, filho do rei Saul, decide honrar alguém da casa de Saul. E ele envia Ziba, o servo, para que encontrasse um descendente. Diz o texto em 2 Samuel capítulo 9, verso de número 1, olha o texto. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, naquela desgraça toda da família de Saul, esse menino que havia quebrado as pernas, ele que se chamava Mefibosete. Aprenda, porque as histórias bíblicas são muito relevantes e elas nos ensinam muito. Esse menino na fuga, tentando fugir, o que vai acontecer? Ele cai e ele quebra os 2 pés e fica manco para sempre. E ele fica na casa de Maquir, sendo sustentado por Maquir. Ele agora é quem? É um fugitivo, ele está escondido. Onde? Em Lodebar. Lodebar é o que? A terra do esquecimento? Não, um lugar em que Deus vai transformar da terra do esquecimento, na terra onde um homem esquecido é lembrado. Eu não sei aonde você foi esquecido, mas o Senhor está te dizendo: eu me lembrei de ti neste dia. Ah, eu estou em Lodebar. Não, você está na minha presença. Você está diante da minha mesa, diz o Senhor. Então, queridos, aquele homem chamado Mefibosete está onde? Numa terra sem pasto, numa terra árida, seca, pobre, que não tem nada, que não planta nada e que não cresce nada. E lá ele vive o que? O favor de Deus. Ele vive um favor porque ele foi esquecido pelos homens, mas Deus se lembrou dele. Alguém pode ter esquecido você, mas Deus me disse neste dia: eu me lembrei deles. Quem era para ser príncipe vive como mendigo, mas Davi toma uma decisão. Ele toma a decisão de trazer aquele jovem para o palácio. Eu estou falando do neto de um homem que perseguiu Davi. Ele poderia, como rei, fazer o quê? Vou matar, porque é raça ruim, é raça de víbora, vou matar, senão vai me perseguir também. Não. Resta alguém para que use de bondade do Senhor para com ele. Ziba diz: tem Mefibosete em Lodebar, na casa de Maquir. Sabe o que Davi faz? Dá um banho nele, dá uma vestimenta para ele, coloca ele no meu cavalo e leva ele para o meu palácio e o assente na minha mesa. Na mesa que se assentam meus filhos, eu quero que também Mefibosete se assente. Ah, mas ele é aleijado, rei. Não importa, vai se assentar na minha mesa. Ah, mas ele é esquecido em Lodebar, mas não esquecido nem por mim, nem pelo meu Deus. Ah, mas ele não presta. Quem diz que ele presta? Na minha mesa, um homem que não tem nada pode ser um homem de valores. Ah, mas ele não vai produzir nada. Eu não chamei ele para produzir nada, eu chamei ele para que ele possa se assentar na mesa da misericórdia do rei. Porque eu e você não estamos aqui porque a gente é bonzinho. Nós não estamos aqui porque nós somos perfeitos. Nós não estamos aqui porque nós somos maravilhosos. Nós estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou apesar de nós. Aleluia. Esse texto me chamou profundamente a atenção. Mas também, voltando lá em Lucas 15, o que mais me chama a atenção no Lucas 15, e o que me chama a atenção profundamente foi, que aquele homem cai em si, aquele jovem cai em si, ele lembra: na casa de meu pai, tem uma mesa abundante, na casa do meu pai tem fartura.
Na casa do meu pai nunca falta nada. Na casa do meu pai, até os empregados comem o melhor da terra. Porque quando meu pai põe a mesa, ele põe a mesa para valer. Você está aí não? A mesa que o meu pai põe, rainha fica sem palavras. Fazendo um link à rainha de Sabá, mas fazendo um link para nós também aqui nessa noite. Você está aí não? A mesa que o meu pai põe tem fartura. A mesa que meu pai põe tem comida abundante. A mesa que meu pai tem, ela não falta nada. A mesa que meu pai tem provisionamento. É um lugar de alinhamentos proféticos. A casa do meu pai, a mesa do meu pai é um lugar de banquete. Quem está aí, pelo amor de Deus? Queridos, eu nem estou falando mais de Davi, nem de Salomão, nem do filho pródigo. Porque a mesa que o pai coloca, rainhas se sentem constrangidas. A mesa que o meu pai, o seu pai põe, traz aleijado, traz mendigo, desfavorecido, e os faz sentir como príncipes. A mesa que o meu pai traz, ela faz com que grandes se sintam pequenos, e pequenos se sintam melhores. Aleluia! Porque quando a gente olha uma ilustração de Lucas 15, quando a gente olha a ilustração da rainha de Sabá, a rainha fica constrangida com a mesa que Salomão coloca. Mas aí quando você olha também para um ambiente do filho pródigo, ele lembra: na casa do meu pai o empregado come melhor. Quando a gente olha para Mefibosete, a gente percebe o quê? Que o mundo desprezou, ele está numa terra de esquecimento, mas ele foi chamado para se sentar aonde? Na mesa do pai. Quem está aí? A mesa do pai acolhe quem errou, mas está disposto e arrependido. A mesa do pai, quem está por cima se assusta, e quem está por baixo se levanta. Aleluia! Glória a Deus. Eu vim para te dizer que há uma mesa posta nesse lugar, que o teu Pai Celestial preparou para você. Nós estamos hoje diante da mesa do meu Pai e do teu Pai. Oh, Rabaxalamanaias. E às vezes você que está vivendo tanta luta, e está dizendo: mas eu não tenho tempo para me assentar na mesa de Deus. O salmista 23 escreveu, escute isso, queridos. O Salmo 51, os estudos dizem que Davi era um filho bastardo, de uma relação extraconjugal de Jessé, o pai de Davi, com uma mulher fora do casamento. Só que havia uma lei que dizia o seguinte: quando um homem pulava a cerca e tinha um filho lá fora, ele tinha que trazer para dentro, para cuidar junto com os filhos, com os outros da mulher original. Essa era a regra. Aí Davi era um bastardo, mas aí o que tem que acontecer? Tem que trazer para dentro, para ser cuidado junto com os irmãos. Sabe de uma coisa? Davi nunca havia se assentado na mesa com o Jessé. Davi nunca tinha se assentado com a mesa com seus irmãos. É quando ele escreve o Salmo 23. E ele vai dizer: prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Quando você está na guerra, senta na mesa. Quando você está na luta, senta na mesa. Só que Davi não teve esse direito. Ele só teve esse direito quando o profeta Samuel chegou para escolher um rei que Deus já tinha determinado, e ele não sabia quem era. Passa um, não é, passa outro, não é, passa outro, não é, até que de repente ele fala assim: acabaram todos os teus filhos, Jessé? Não, é que, sabe como é que é, né? É que tem outro aí, mas né, ele é o filho bastardo, acho que não vai ser ele. Olha, é o seguinte: não importa de qual entranha que ele veio, Deus o escolheu de entre as malhadas, e ele vai ser o rei de Israel. E olha aqui, prepara um banquete, porque nós não nos assentaremos e não comeremos até que esse menino Davi venha, para que nós comamos diante do rei Davi. Foi o dia em que o Senhor preparou um banquete diante dos adversários de Davi, que estavam onde? Dentro de casa. Às vezes eu ligo para alguém e falo: fulano, não estou te vendo na igreja, está acontecendo. Sabe o que é, apóstolo? Estou numa luta, está numa guerra, está difícil, estou fraco.
estou capotado, estou em pecado. Então vem aqui que eu vou te ouvir, vem aqui que eu vou te dar um abraço. Não tenho força para ir, então eu vou até você. Mas não fica no lugar de esquecimento, não fica em Lodebar. Aleluia. Tem um irmão que eu amo demais, aliás eu amo todos os irmãos, mas tem um irmão muito querido e ele estava meio longe, e aí eu mandei uma mensagem: onde é que você está? Você está onde? Estou próximo. Cara, toma um café comigo, vamos lá no shopping, vamos tomar um café, vamos. Cara, como é bom. Aí é bom quando você toma um café e depois você olha dentro da igreja, você vê esse irmão de novo. Meu Deus, é maravilhoso demais. Sabe por quê? Porque a mesa do Pai, mesmo para quem está fraco, mesmo para quem foi esquecido, o Pai preparou a mesa para nós. Não importa quantas vezes você caiu, importa que nesse dia você falou: eu decidi que eu vou levantar e nunca mais vou cair, porque eu pensava que estava de pé, mas eu caí, mas agora eu vou colocar meus pés na rocha. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir dia mal, pode alguém me abandonar, pode acontecer o que for, eu não saio da presença, eu não saio da presença do Pai, eu não saio da mesa do Pai, porque eu não vou sair debaixo da bênção do Pai. Aleluia. Deixa eu te dizer, é quando você está fraco e quando você está na luta que você tem que sentar à mesa. Eu pequei, mas arrependeu? Então vem para a mesa. Está acontecendo, apóstolo, que eu estou com tanta batalha, tanta luta na vida, que eu não estou conseguindo ir. Deixa eu te dizer, é quando você está na luta, é quando você está fraco, Deus fala: é na mesa que você se fortalece. É nesse lugar que você recebe a palavra, é nesse lugar que você recebe alento, é nesse lugar que você recebe refrigério, é nesse lugar que eu te levanto. Uou! Marcos 7:24 em diante, teve uma mulher que veio gritando, chamando Jesus, clamando por misericórdia, clamando e gritando. Ela era grega, de origem cirofenícia, ela era da região de Tiro e Sidom. A Bíblia diz que ela gritava insistentemente por Jesus, e quando finalmente ela acessa Jesus, ela diz: a minha filha está terrivelmente endemoniada. E aí o que Jesus responde para aquela mulher? Não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela poderia ter se ofendido, sim ou não? Ué, me chamou de cachorro? Não, aqui nunca mais eu piso meu pé, não. Porque às vezes, você passa uma indisposição aqui na casa do Senhor, aí você sai correndo e não volta, nunca mais ficar de bem. Como é que é? Aí o teu chefe fala um monte de besteira para você, desculpa a expressividade do que eu vou dizer, mas faz xixi na tua cabeça, e você volta lá de novo, igual um cachorrinho: é patrão, estou aqui de novo, né? E quando acontece uma coisa aqui dentro, o que você faz? Belém, nunca mais ficar de bem. Como é que é? Eu te dou meu filho para morrer na cruz por você, e você por uma indisposição, você por uma condição do seu irmão que talvez não estava bem, aí você vai se afastar da mesa, da presença da minha casa, por causa de alguém. É porque eu nunca fui entendido. Querido, se ninguém te entende, deixa o Espírito Santo te entender. Aleluia. Que eu sou falho, a bispa é falho, os pastores são falhos, os obreiros são falhos, mas o Senhor Jesus, Ele jamais vai falar com você. Você não está aqui, você não é meu servo, você não é meu empregado, você é servo do Deus vivo. O meu Pai é teu Pai, eu sirvo a esse Pai e você serve Ele também. Isso nos basta. Se você soubesse o que eu já enfrentei dentro de igreja, de humilhações, se soubesse o que eu já enfrentei. Houve um dia que eu saí de uma sala, presta atenção, eu estava estudando, irmão. Por quê? Porque Deus falou que eu ia ser pastor. Eu falei: então se Deus falou, eu tenho que fazer alguma coisa para aprender pelo menos, senão eu vou subir no altar e chamar Jesus de Genésio. Não, Deus chama, mas eu sei que existe uma capacitação, eu tenho que buscar isso, sim ou não? Estou na sala de aula. Sabe aquele dia mal, que você está dia mal? Era meu dia mal.
O dia foi horrível, passei um perrengue muito grande na empresa, passei um perrengue muito grande na rua, no trânsito. Irmão, tudo que tinha que acontecer de ruim aconteceu naquele dia. Falei, bom, ainda resta esperança, vou para a igreja, hoje tem aula, vou aprender, vou sair lá bem. Aí, irmão, estou lá, cabeça baixa, pensando na vida. Aí o pastor, o mestre, falou assim, ô Diomar, meu nome é Diomar, para quem não sabe. A bispa só ficou sabendo meu nome era Diomar no dia do cartório, irmão. Era Júnior. Como é que é seu nome? No dia você vai saber. Não sabia nem meu nome, irmão. Tiro no escuro, tiro de canhão ainda. Aí, ô Diomar, pois não, professor. Lê um trecho para mim aí. Que trecho, professor? Isaías 53. Irmão, errei, tropecei nas palavras, pulei vírgula, misturei tudo. Ele falou, para. Uma leitura horrorosa dessa. Você quer ser pastor? Ó, na minha concepção, pastor você nunca vai ser não. Você nunca. Meu dia estava mal, ficou pior ainda. Voltei chorando no ônibus, irmão. Estava numa perrengue. Estou chorando no ônibus igual um condenado. Aí volto para casa, o Senhor falou assim, ei, essa história não termina assim não. Vai para o estúdio e grava. Tem um texto para você gravar. Que texto? A crucificação de Jesus. Seca a lágrima, para de soluçar e vai gravar. No meu apartamento onde eu morava, eu montei um estúdio de gravação. Liguei tudo lá, parei de chorar, sequei as lágrimas e gravei. Aí já emendei, já gravei um CD imenso com ilustrações, com a crucificação de Jesus. E peguei esse CD e distribuí na igreja. Bom, ó, tem um CD aí que eu gravei na minha voz, se quiser ouvir, depois você dá uma ouvida lá. E dentre elas tinha a crucificação de Jesus. Aí o CD rodou a igreja toda de mão em mão e chegou na mão desse professor. E aí esse professor pegou e falou, rapaz do céu, cara que... Pois aí ele pegou e ia dar aula no Pimentas, numa outra igreja, num outro bairro. Falou, gente, ó, descobri um CD maravilhoso. Olha isso aqui. Aí colocou para a classe, eu vi, ele estava falando de crucificação. O Regis, um amigo meu, que estava no dia da humilhação, estava na classe do Pimentas, que morava no Pimentas. Rapaz, a gente tem que conhecer esse cara. Terminou tudo, o Regis falou assim, ô professor, eu conheço esse rapaz aí. Conhece? Apresenta ele para mim. Não, o senhor já conhece ele também. Quem é? Aquele lá que se humilhou e falou que não ia ser pastor nunca. Rapaz, você está de brincadeira. Você está entendendo o mistério? Aleluia. Irmão, eu não sei nem onde esse rapaz está mais. Eu não sei nem onde esse pastor está mais. Mas eu sei onde eu estou. Sabe por quê? Porque aquele que se humilha é exaltado. Aleluia. Então, tem uma chave poderosa aqui. Toca no ombro de alguém e diga para essa pessoa: uma migalha na mesa do Senhor vence o inferno. Vence o inferno. Aquela mulher disse: olha, Senhor, mas os cachorrinhos também comem da mesa, das migalhas que caem da mesa do Senhor. Presta atenção nisso. Jesus olhou a resposta daquela mulher e disse: mulher, pode voltar para tua casa, porque o demônio já deixou tua filha. Porque quem acredita que uma migalha na mesa pode vencer o inferno, não vai ser parado por nenhuma obra diabólica. Quem pode acreditar que uma migalha do meu poder pode fazer um estrago no inferno, pode voltar para casa que a tua filha já está curada. Aleluia. Eu estou todo arrepiado, meu irmão. Sabe qual a dinâmica da graça? Muita gente distorce a fé e muita gente distorce a graça. Elas são duas pontas de um mesmo processo. São duas pontas de um mesmo processo. Diga comigo: a graça põe a mesa e a fé se serve. A graça põe a mesa e a fé se serve.
O que é graça? Graça é o favor de Deus estendida sobre um homem. Vem aqui, Fabinho, rapidinho. O que é a graça, irmãos? Ilustrando isso para você entender. A graça é o favor de Deus. Olha para mim, Fabinho. A graça é o favor de Deus estendido em nosso favor. Espera, você não está com fé ainda para pegar na graça, calma. São duas esferas. A graça é a mão de Deus estendida sobre nós, mas a fé é você estendendo a mão em direção à graça. Porque quando a graça e a fé se unem, elas levam você para um outro nível. Aleluia! É isso que acontece na mesa. Quando a fé e a graça se juntam, uma traz a outra para perto. Perto da onde? Do altar. Perto da onde? Da presença. Perto da onde? Da mesa. Perto da onde? Lugar de honra. Obrigado, irmão. Diga: esse lugar é o lugar onde a graça e a fé se encontram. Deus estende a mão e eu estendo a minha fé. Aleluia, aplauda bem forte ao Senhor por isso. Aleluia. Então a graça é o favor de Deus estendido sobre nós, e a fé é a nossa mão estendida para receber. Você está aí não? O que é graça? O favor de Deus. Volta, Fabinho. Traz um pão desse para mim. Traz esse pão fake para mim. Esse é fake. O que é a graça? A graça é a mão de Deus que estende a bênção em direção a nós, e a nossa fé recebe. Você entendeu, sim ou não? Quando a graça estende a mão sobre a fé, e você mesmo sem merecer recebe da graça de Deus, da mão de Deus, porque o que a boca de Deus fala, a mão de Deus faz. Pode aplaudir o Senhor Jesus? A graça põe a mesa, mas a fé se serve dela. Não é porque a gente merece, não é porque a gente é bom, não é porque a gente é importante, não é porque a gente tem diploma, é porque o amor dele é imensurável. O que nós temos que entender é que todos os dias Deus coloca um banquete sobre a mesa, e nós nos servimos deste banquete por meio da fé. Quando você acordou hoje de manhã, Deus pôs a mesa. Quando você chegar no teu trabalho, Deus vai pôr a mesa. Deus já pôs a mesa, meu irmão. Quando você voltar para casa, Deus já pôs a mesa. Onde você estiver, Deus põe a mesa. Acredite, acredite. Eu não estou falando de uma graça invisível, eu estou falando de uma graça palpável. Eu não estou falando de um Deus longe, eu estou falando de um Deus perto. Eu não estou falando de um Deus que faz promessa, eu estou falando de um Deus que faz. Eu não estou falando de um Deus que faz porque você é bom, eu estou falando de um Deus que faz apesar de você, apesar de mim e de nós. Aleluia. A palavra vai dizer que havia uma pedra que acompanhava Israel no deserto. 1 Coríntios 10, 4. Eu não sei se você sabe, mas uma pedra, ela andava junto com Israel. Ela flutuava, ela levantava e andava junto com Israel. Quem está comigo? Não, mas eu nunca li isso, apóstolo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Você lê, incrédulo. Aleluia. Não, não é incrédulo não. É que você é aquele bereano. Eu olho, eu ouço, mas eu checo. Checa mesmo. É por isso que tem um monte de heresia por aí, porque o povo não checa. Fica só ouvindo falar, mas não checa, sim ou não? Então 1 Coríntios 10, 4, a palavra diz que uma pedra, uma rocha seguia o caminho.
Só que agora não é mais uma rocha que segue o caminho, querido, agora é uma mesa. Você está aí não? Porque por muito tempo nós perdemos o acesso à mesa, mas Jesus nos deu acesso de volta. Eu posso pensar através da história no filho pródigo, porque para acessar a mesa tem que ter arrependimento. Eu posso pensar, querido, e acessar, mas para acessar a mesa tinha que voltar atrás. Para voltar atrás, o filho pródigo teve que engolir o orgulho. Para voltar atrás, ele teve que dizer: eu vou voltar para a casa do meu pai, apesar do que eu fiz. Lembrar de onde cair e retornar ao primeiro amor. Sabe por que muitos de nós não voltamos à mesa? Porque nos tornamos resistentes, porque não nos quebrantamos, porque não nos arrependemos, porque não nos humilhamos, nos fazemos de difíceis. Escolhi o caminho, então vai ser do meu jeito. Ser do meu jeito, querido, olha, a partir do momento em que eu me torno servo de Deus, não é mais do meu jeito. A mesa está posta, tá, mas para sentar na mesa tem que ter arrependimento, tem que produzir fruto de arrependimento, tem que acontecer o que? Tem que ter lucidez, tem que cair em si, para voltar para a mesa do Pai. Muitas vezes nos fazemos de difícil, mas se eu não tiver a disposição de me humilhar e voltar, eu nunca vou acessar a mesa, jamais. Eu não sei onde você foi, eu não sei o que você fez, eu não sei a distância, mas eu sei de uma coisa: a mesa está posta. A lucidez depende de você, por luz sobre o entendimento depende de você, porque a mesa já está posta. O sacrifício já foi feito, querido, já está posto. Não há um outro fundamento, só Ele. Jesus é o único fundamento. O Evangelho é o único fundamento, não há outro caminho, não há outra verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Filipe perguntou para Jesus assim: Senhor, mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus olha nos olhos de Filipe e fala: Filipe, há quanto tempo estou contigo e não me percebes? Quem vê a mim, Filipe, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Se eu estou no Pai, o Pai em mim. Você está aí não? Eu não sei a distância, mas eu sei que um Pai preparou a mesa para você nessa noite. A Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado não prosperará. Sabe, irmãos, às vezes a gente fala assim: mas não estou prosperando, sou dizimista, sou ofertante, até trabalho na igreja, até dou ofertas voluntárias quando a igreja precisa. Rapaz, não prospero. Eu até participo do desafio de Josué para pagar o terreno da igreja. Só que sabe o que a Bíblia diz? Que aquele que encobre o seu pecado não prospera. Não vou falar nada com um apóstolo não, que né, vai que né. Falar nada para a bispa não, porque vai que né. Está encobrindo o pecado, não prospera. É dizimista, é ofertante, está no desafio de Josué, ajuda no Conectados, ajuda na Encontradas, mas o pecado está lá, ó. Vai que alguém vê, né? Vou encobrir o pecado, porque vai que alguém vê. Só que os olhos do Senhor estão onde? Em toda parte. Então adianta esconder o pecado, ocultar o pecado do Senhor, irmão? Não adianta. Porque Davi disse no Salmo 51: enquanto eu me calei, os meus ossos apodreceram. Sabe o que Davi estava dizendo? Enquanto eu encobri o meu pecado, eu perdi a intimidade, eu perdi o fundamento, eu perdi a força, eu perdi a prosperidade.
Aquele que encobre o seu pecado não prospera, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Não é só confessar, só para livrar a minha consciência, pelo menos eu vou dormir hoje, aí amanhã faz de novo, não adianta. É o que confessa e deixa. Esse vai alcançar o que? Misericórdia. Ah, eu estava escondendo porque é uma coisa feia demais. Está escondendo dos homens, mas os olhos do Senhor já viu tudo. Você está entendendo? Aí a gente fica dando uma de santarrão. Ah, eu sou o que sou. Não, você não é não. Está encobrindo o pecado. Ah, mas eu já confessei, mas não deixou. Vai alcançar misericórdia quando, irmão? Alcançar a misericórdia quando? Quando deixar de encobrir o pecado. Vai alcançar a misericórdia quando? Quando confessar o pecado. Alcançará a prosperidade quando? Quando tirar a cortina de sobre o pecado. Tem gente que não rompe, que não prospera, que não recebe perdão, porque decidiu encobrir o pecado. Ô apóstolo, estava indo tão bem essa mensagem, até falar isso. Estava tão macia a palavra, aí vai falar daquilo que está escondidinho, que eu guardei com tanto carinho. Está escondido, mas mata, irmão. Às vezes, para voltar a comer da mesa, a gente precisa de arrependimento, quebrantamento, nos humilhar perante a potente mão do Senhor. A palavra diz que aquele que se humilha perante o Senhor, Deus o exaltará. Essa não é igreja de expor pecado de ninguém. Tem igreja por aí, irmão, que é assim, pecou, aí você vai lá e confessa para o pastor. Aí o pastor chama a pessoa lá no altar e fala assim: irmã, o que você fez? Sabe? Aí a igreja, todo mundo olhando, ninguém nem sabe mais o que pregou, que quer a maldita da fofoca, para contar da vida do outro. Cuidar da nossa vida já está tão difícil, ou não, irmão? E tem gente que tem tempo para cuidar da vida de alguém ainda. Pelo amor de Deus. Tem irmão que você tem que dar uma gatinha prenha para ele, que a gatinha já tem 7 vidas, vai cuidar de 7 vidas, e os gatinhos que vai nascer cada um, aí vai deixar de cuidar da sua vida, é ou não é verdade? Aleluia. Irmãos, quem se humilha, Deus o exalta. Levante a mão comigo e diga: humildade, quebrantamento. Uma segunda coisa que eu posso pensar, a rainha de Sabá, ela poderia olhar para a mesa e dizer: só para você entender, essa mulher tinha minas de ouro e diamante. Era rica ou não era, pastor Hércules? Era multimilionária. Ela poderia pensar o quê? Esse Salomão nem sabe quantas minas de diamante e de ouro eu tenho. Está chachando. Eu não posso, porque se de um lado tem alguém que fica fora da mesa por causa dos defeitos, Mefibosete, tem gente ficando fora da mesa por causa das virtudes. Tem gente que entra aqui, querido, porque eu sou milionário, eu não posso adorar a Deus, eu não posso abater palma, porque se alguém vê, e aí? Quem foi que deu o dinheiro? Não, se alguém vê, eu tenho uma posição, e se alguém vê. Estava eu e a bispa no semáforo, lá em Guarulhos, vendendo jornal para cobrir o aluguel da igreja, porque a entrada não dava. Aí, irmão, a gente tinha que se virar nos 30. Está eu e bispa no farol, só eu e ela, num sol rachando, vendendo jornal para pagar aluguel da igreja. De um lado alguém recebendo cantada, do outro alguém recebendo xingamento, humilhação. Para um carrão do meu lado, que vergonha para tua cara, hein? Baixou o vidro, um comandante cheio da grana, que a gente já tinha trabalhado junto, cara, riqueza para mais de metro, que já vinha de uma família rica, ainda era comandante de Gulfstream, pilotava para os caras mais ricos de São Paulo.
baixou o vidro e falou: que vergonha para tua cara, hein? Profissional no teu nível, vendendo jornal. Que fundo de poço você foi parar, hein, cara? Falei: ó, se você não vai contribuir com a obra de Deus, pode fechar o teu carrão e ir embora. Você está aí, não? Por quê, querido? O que for necessário fazer pelo reino, a gente vai fazer. Sabe por quê? Porque a gente não se envergonha do evangelho que a gente prega. A gente não tem vergonha da igreja que a gente professa. A gente não tem vergonha dos nossos irmãos em Cristo. A gente não tem vergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar vidas. Você não tem noção do que a gente já fez por causa do reino de Deus. Você não tem ideia, irmão. Esses são uns aventureiros. Aventureiro? Nós deixamos nossa vida. Por quê? Porque o evangelho vale mais que a nossa própria vida. Honra, querido, a honra que a gente precisa, a gente vai receber lá na eternidade. Aleluia. Já estou caminhando para o final. Alguém comigo aqui nessa noite? Então, de um lado, tem gente que não desfruta do que Deus dá, porque é fraco, porque está caído e não volta atrás. E tem gente que não está acessando a mesa de Deus, porque se sente superior e bom demais. E o que a gente precisa? Arrependimento. Às vezes o que a gente precisa? Quebrantamento. Que a gente precisa de mais humildade. Porque, meu irmão, Deus não está procurando pessoas perfeitas, porque perfeito só Deus. Aleluia. Mas Ele está disposta, Ele está aqui para encontrar pessoas decididas em, por mais que tenha caído, por mais fraco que estivesse, decidiu voltar, se arrepender, quebrantar, se humilhar e falar: Pai, errei contra Ti, errei contra o céu, mas eu não abro mão da presença, não abro mão da Tua mesa, não abro mão da comunhão com os meus irmãos, porque eu sei que eu estou aqui agora, mas que uma morada está sendo preparada para mim. Eu sei que agora estou numa mesa, um banquete espiritual, mas um dia nós estaremos assentados com Jesus Cristo, com o apóstolo Paulo, Pedro, com João e todos os apóstolos. Estaremos lá junto com a igreja gloriosa. Aleluia! Oh! Diga: eu não sou daqui. Saber disso é bom demais, irmão. Que a gente passa perrengue, mas a gente sabe que a gente não é da. A gente passa luta, mas a gente sabe que a gente não é da. A gente é humilhado muitas vezes, mas a gente não é da. A gente passa umas guerras violentas, espiritual, humana, mas a gente não é da. Pega e leva para casa, pelo amor de Deus. E eu caminho para encerramento. Um dia eu lancei uma pergunta para essa igreja. Eu perguntei para essa igreja assim: por que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Porque você sabe que no val de Jaboque, Jacó disse para Deus o quê? Eu sou Jacó. E Deus falou para ele o quê? Não, agora você é Israel. Só que por que nas escrituras a palavra insiste em dizer que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Perguntei para a igreja. Se você tiver a resposta, você pode falar. Valendo 10 para receber lá na glória. Aleluia. Por que, apóstolo? Eu gosto muito quando Deus fala o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, irmão. Eu gosto. Porque isso tem uma revelação tão poderosa. O Deus de Abraão eu entendo, o amigo de Deus, o pai da fé, sim ou não? O cara que se moveu em fé, o cara que foi para a terra prometida, o cara que deixou a parentela e seguiu em diante, sim ou não? O Deus de Isaac eu entendo, porque afinal de contas, ele se coloca como um sacrifício, ele é um símbolo de Cristo, eu entendo. Deus interviu, Deus o gerou de um milagre, mesmo seu pai, sua mãe sendo velho, eu entendo. Mas Deus de Jacó,
Já parou para pensar nisso, sim ou não? Deus de Abraão a gente entende, Deus de Isaac a gente entende, mas Deus de Jacó, não podia ser o Deus de Israel, não, é de Jacó. Por quê, meu Deus? Por que é o Deus de Jacó e não de Israel? Você já fez essa pergunta para você mesmo, algum dia, não? Irmão, eu fiquei perguntando isso para mim mesmo, não, eu vou perguntar para quem sabe, sim ou não? Fui na Bíblia, mas, meu Deus, mas não entendo. Aí fui para aquele que fez a Bíblia, aleluia. Fui para aquele que é o verbo de Deus encarnado, aí ele sabe tudo, eu não é? Aleluia. Queridos, como pode ser o de Jacó um trapaceiro, enganador, usurpador, ovelha negra da família? Como é que pode? Não dá para ser. Sabe por que ele diz eu sou o Deus de Abraão? Sabe por que ele diz que ele é o Deus de Isaac? Porque ele é o Deus de quem tem fé. Ele é o Deus daquele que se deita em obediência sobre o altar. Mas o que me surpreende é que ele diz, sobretudo, eu sou o Deus de Jacó. Estou curioso. Não, gente, no próximo culto a gente fala, amém? Vamos terminar, vamos cear já. Pode ser? Ah, não quer saber? Sabe por quê, querido? Porque ele sabe que depois de Abraão, de Isaac, tem um Jacó dentro de você. Tem um Jacó dentro de mim. Ele sabe que tem um Jacó, e ele diz, embora você tenha tantos defeitos, embora você não seja o homem ou a mulher mais correto, eu decidi que eu quero usar você. Apesar de todo o teu erro, apesar de toda a tua culpa, apesar de tudo que você fez de errado, você é o meu Jacó. E por isso Deus fala, eu sou o Deus daquele que fez coisas maravilhosas, aquele que é o pai da fé, aquele que é meu amigo. Eu sou o Deus e pai daquele que se deitou sobre a lenha, mas eu também sou o pai de todo aquele que reconhece que sozinho não pode, aquele que reconhece que é um Jacó, que no val de Jaboque declara, eu sou Jacó. E você que está aqui nesta noite, talvez você tenha dito, eu sou Jacó. Deus está falando, não, você é meu filho, você é minha filha. Por isso, querido, Jacó entra nesse contexto, porque se Jacó fala de uma igreja que um dia viria depois, aquela que viria toda deformada, toda fora do esquadro, toda fora do prumo, mas que o Senhor iria mudar o seu nome para sempre. Você está aí, não? Você entende por que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Aleluia. Sabe o que Deus disse? Eu decidi que eu vou usar você, apesar de você. E é você que eu quero chamar para a minha mesa nessa noite. É você que eu dei um lugar, e eu tenho um lugar para você na minha mesa nessa noite. Alguém aqui pode dar glória a Deus por isso? Mas tem gente que não vai à mesa, sabe por quê? Porque por causa de uma tragédia, quebrou os pés. E pés fala de evangelho. Porque tem gente que quando entrou nessa casa, ou em alguma casa espiritual, em alguma igreja evangélica, ao invés de receber os cuidados da primeira infância da fé, caiu no chão, e suas pernas espirituais foram quebradas. Eu não estou falando de Mefibosete, eu estou falando de cada um daqueles que sofreram humilhações dentro de igrejas. E você olhou e disse, nunca mais eu entro numa igreja evangélica. Aqui dentro dessa igreja tem um monte. Que participaram de igrejas de pastores adúlteros, ladrões, falcatrueiros, pilantras, picaretas. E disseram, não. Se lá foi assim, vai ser aqui assim também. Só que esse lugar, querido, nós não somos os melhores pastores do mundo, longe disso, mas nós estamos todo dia buscando a presença de Deus, para que a gente se pareça muito mais com o céu e muito menos com a terra. Você está aí, não? O que foi que Mefibosete disse? Eu não passo de um cão morto.
Eu não nasci para sentar na mesa. Eu não mereço me assentar na mesa. Mas o rei convidou aquele homem que não merecia. E esse mesmo rei, não o rei Davi, mas o rei dos reis, está aqui hoje. E assim como ele fez em Lodebar, com Mefibosete, ele está fazendo conosco. Com homens e mulheres neste lugar e dizendo: vem sentar na minha mesa como um dos meus filhos. Apóstolo, o que é sentar à mesa? Eu vou te contar o que é sentar na mesa, de maneira simples. Quando você abre a tua Bíblia para ler, você está se sentando à mesa. Quando você dedica tempo de oração, você está sentando à mesa. Quando você jejua, você está sentando à mesa. Quando você vem num tempo de oração, você assenta à mesa. Quando você se entrega no momento de adoração, você está na mesa. Quando você vem para o culto, mesmo debaixo de prova, de dificuldade, você senta à mesa. Quando você toma a Santa Ceia, você está à mesa. Tem muitas dificuldades que tentam nos impedir de chegar. Mas quando rompemos o desânimo, as provas, o cansaço, nos assentamos à mesa. Quando vemos no culto, mesmo quando não é Santa Ceia, você está sentando à mesa. Quando eu abro a Bíblia, eu estou à mesa. Deus te trouxe aqui para te dizer: a mesa está posta. Vem e prova de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A mesa está posta. A mesa é onde tem saúde para a tua vida. É onde tem alimento para o teu casamento. A mesa é onde tem resposta para as suas dúvidas. É onde tem nutrição para a tua fé. E essa mesa está posta todo dia. Quem se serve, diga glória a Deus. A mesa que a graça pôs, a fé usufrui. Amém. É tempo e hora de vir à mesa e pegar do pão da vida, alimento para a tua família. Se o teu casamento está fraco, vai à mesa. Se a tua vida financeira está fraca, vem à mesa. Se a tua vida emocional está conturbada, vai à mesa. Se a tua saúde está comprometida, vai à mesa. Se o teu ministério está no chão, vai para a mesa. Se a tua mente está confusa, vem para a mesa. Se o teu coração está despedaçado por algum motivo, vem à mesa. Por quê, apóstolo? Porque na mesa tem cura. Porque na mesa tem prosperidade. Porque na mesa tem alegria. Porque na mesa tem respostas. Você tem a mesa do Pai, onde nada falta, onde é uma vida abundante. A mesa do Pai é um lugar de alegria, um lugar de reposicionamento. É nesse lugar que suas vestimentas são trocadas. Que isso, após trocar roupa? Mas a minha roupa está boa, não está indecente. É sobre vestimentas espirituais que eu estou falando. Querido, quando o filho pródigo volta para a casa do pai, o pai o abraça, sim ou não? O pai poderia dizer: eu te avisei. Não, não foi isso que ele falou. Não é isso que muitas vezes a gente faz? Eu avisei, eu já tinha avisado. Quebrou a cara porque quis, eu avisei. Sim ou não? Só que o pai o recebe com um A. E o pai está recebendo hoje com um A. Você está aí? E aí o pai vai fazer o quê? Vendo como estavam as roupas, manda que suas roupas fossem trocadas. Porque roupas fala de estado de espírito, e as roupas daquele moço estavam totalmente rasgadas, esfarrapadas. Aquela era a sua condição espiritual. Então o pai pega e fala: troca as vestes dele, troca a sua condição espiritual. O que o Senhor está fazendo nessa noite? Eu vou trocar as tuas vestes, vou trocar a tua condição espiritual esta noite. Por quê? Porque eu tenho uma mesa posta para que você possa se alimentar e se nutrir. Quando eu venho para o culto, eu posso estar rasgado, eu posso estar sujo, eu posso entrar sangrando, mas eu visto as vestes de louvor, e eu sou restaurado na presença de Deus. Diga comigo assim: Senhor, restaura meu estado de espírito.
Sabe aonde nós estamos? Numa mesa que nada falta, onde Ele troca a tua vestimenta. Daí o pai pega um anel. O pai pega o quê? Um anel. Diga comigo, Deus pega um anel. O pai pega um anel. Sim ou não? Primeiro, vestes novas. O que é vestes novas? Restaurando o estado de espírito. E o anel? Diga comigo, Deus pega o anel, porque além dele me receber, além de me dar vestes novas, o anel significa que Ele está devolvendo a minha posição espiritual, a minha posição de honra, a minha posição de filho, porque agora eu não sou mais órfão, e eu posso ter direito. Por quê? Porque o Pai colocou um anel no meu dedo. Essa noite Deus está restaurando posições aqui. Quem recebe? Você achou que só dava para ser escravo, mas aqui você continua sendo príncipe. Você achou que viria servir, mas Deus está chamando você, você até pode servir na minha casa, mas eu te chamei para reinar em vida. Você é um príncipe, você é uma princesa do Senhor. Você não é mais um na multidão, você não está esfarrapado. Por quê? Você já recebeu um abraço do Pai, você já recebeu uma vestimenta nova, você já recebeu um anel de sinete, alecanta, arabaxúbias. Aleluia. Hoje o Senhor está te dando autoridade. Hoje o Senhor está te devolvendo o teu nome, tua posição. Alguém para receber e tomar posse nessa noite? Diga: eu tomo posse das vestes novas, um novo estado de espírito. Eu recebo um anel no meu dedo, restauração de posição. Aleluia. E ele chega como? Ele chega descalço. Ele chega como? Ele chega descalço. Por quê? Porque a sua vida está um caos. Ele chega descalço, e quem andava descalço era escravo. E o pai diz: põe sandálias nos pés dele, porque tudo que ele fez levou ele à escravidão. Muitas escolhas que fazemos nos levam à escravidão. Quando o pai o vê descalço, fala: põe sandálias nos seus pés, porque agora ele não é mais escravo de suas escolhas. Ele voltou para minha casa e vai haver festa para ele. Carabassure calamanaia. Este meu filho estava morto e agora foi resgatado, restaurado, chamado de volta. Põe sandália nos pés dele, porque ele não vai viver como escravo, ele não vai viver como miserável, ele vai viver a promessa. Levante a mão e diga: na mesa ele restaura meu estado de espírito, ele restaura minha posição, ele devolve a minha liberdade, e ele me faz assentar à mesa de novo. Alguém para aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Recaia suri candarabás. Aleluia. E aí a gente escolhe, eu termino por aqui. A gente vai continuar vivendo o que a gente quer, ou a gente vai voltar para a mesa do Pai? Ele saiu para viver o que ele queria, e o que ele queria o levou à desgraça, à falência, à miséria. Mas quando ele voltou para viver a vontade do Pai, o Pai trocou suas vestimentas, colocou sandálias nos pés, colocou um anel de sinete na mão, matou um bezerro cevado, contratou um músico, serviu o vinho. Eu e você sabemos
o que é o bom vinho. Porque o bom vinho é o sacrifício de Jesus. Escute, o que o mundo te oferece começa em alegria, mas termina em tristeza. O que o mundo te oferece começa com a falsa alegria, mas depois termina em morte, miséria e escravidão. Mas o que Deus nos pede começa em morte. Morte do eu, morte da vontade, morte dos desejos, morte do ego, morte do orgulho, morte da prepotência, morte da arrogância. Porque o que começa no reino de Deus, começa em morte. O reino dos homens, tudo começa em festa e termina em morte. Mas no reino de Deus, tudo começa a partir da morte de Jesus, a partir da morte das nossas vontades, e termina em festa. Levanta a mão e diga assim comigo, se você tiver coragem. Diga assim: Jesus, faz morrer em mim o que me afasta da tua presença e da presença do meu Pai. Jesus, faz morrer em mim o que me afasta da tua mesa. Jesus, faz morrer em mim o que me afasta do teu amor. Jesus, faz morrer em mim o que me leva para longe de ti. Senhor, eu não quero nada do que é meu, mas eu quero tudo que é teu. Faz morrer em mim as minhas vontades e faz viver em mim a tua vontade. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso?